Como ouvir a voz de Deus? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Luiz Veríssimo. Se você está aqui, é porque você quer ouvir a voz de Deus. E se você não está conseguindo, talvez tenha algumas coisas que estejam acontecendo. E nesse vídeo eu listei 7 coisas que possivelmente estão acontecendo, que estão te impedindo de ouvir a voz de Deus. Se essas coisas estão acontecendo, você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus tem várias formas de falar com nós. E eu não posso aqui dizer quais são as formas, porque eu não posso limitar a Deus, mas Deus fala de várias maneiras. E eu quero listar 7 coisas que impedem uma pessoa de ouvir a voz de Deus. Sétima coisa é a expectativa errada de como Deus fala. Como eu falei, eu não posso dizer como Deus fala, mas ele tem várias formas, mas o problema é quando a gente tem uma expectativa de que Deus vai falar de voz audível, ou Deus vai falar com uma forma estrondosa, mas Deus fala muitas das vezes de forma muito sutil, de forma suave, e às vezes a gente está esperando um jeito e Deus fala de outro. Então essa é uma coisa que te impede de ouvir a voz de Deus. Quando você está esperando de um jeito e Deus fala de outro. Às vezes você espera manifestações grandes e Deus fala de forma simples. Às vezes um vídeo que você vê como esse, uma conversa com uma pessoa que talvez você nem imaginava, talvez nem cristã essa pessoa é, e Deus pode se utilizar e falar contigo. Então esteja aberto a todas as formas de Deus falar. Se você tem uma expectativa errada, possivelmente isso pode atrapalhar de você ouvir a voz de Deus. Em sexto lugar, o que te impede de ouvir a voz de Deus? Barulho excessivo, interno e externo. Mas que tipo de barulho? Não estou falando somente de um som alto, mas quando tem um som muito alto, você não consegue ter teu ouvido atento ao que estão falando ao teu redor. Então, quando você está rodeado por barulhos externos, e quando eu falo dessa forma, eu estou dizendo tudo aquilo que você ouve e vê. Se você vive na rede social, isso é barulho. Se você vive assistindo filmes, assistindo séries, ouvindo opinião de um, opinião de outro, ouvindo conversa de um, conversa de outro, isso é barulho. E isso impede de você ouvir a voz de Deus. Então você precisa silenciar. Esse é o sexto lugar, é a sexta coisa que pode e impede de você ouvir a voz de Deus, é o barulho excessivo. Então silencie, se afaste desses barulhos, se afaste de muito entretenimento. São barulhos que te roubam a tua atenção e você não consegue ouvir a Deus. Então, em sexto lugar, é barulhos externos, silencie. Silencie. O texto já diz, entra no teu quarto em secreto e Deus vai falar contigo. Então, silencie esses barulhos para que você possa ouvir a voz de Deus. Em quinto lugar, o que te impede de ouvir a voz de Deus? Dependência excessiva de outras pessoas para ouvir a voz de Deus. Se você busca direção sempre em outras pessoas, você tem uma dependência de outras pessoas para ouvir o que Deus quer falar contigo. Ter uma direção de alguma coisa que você precisa. Se constantemente, sempre que você quer uma direção, você vai para alguém. Você vai para um profeta, você vai para um líder, você vai para um pastor, não que seja errado, mas eu estou dizendo a excessividade. Você não entra no seu quarto, você não tira um momento com Deus, você sempre procura alguém. Isso é dependência para ter direção. Então essa dependência, ela vai impedir de você ouvir a voz de Deus. Você precisa ter momentos com o Senhor, você precisa buscar nele, porque se você vai em A, você vai em B, você vai em C, você nunca tem uma convicção. Porque quando você ouve a Deus no teu espírito, você já ouviu ele falar. Isso nasce dentro de você. Você ouve o teu espírito. Quando você vai para alguém, você vai buscar uma confirmação daquilo que Deus já falou contigo. E Deus sempre faz dessa forma. Deus fala contigo e depois Deus confirma com alguém. Mas se você não está ouvindo ao Senhor, você vai no A, aí você ouve uma palavra, aí você vai no B, você ouve outra palavra, você não tem certeza de nada. Então essa dependência excessiva de outras pessoas para você ter uma direção, ela vai impedir você de ouvir a voz de Deus. Se você faz isso, isso te impede de você ter convicção do que o Senhor está falando. Então, em quinto lugar, essa dependência excessiva
de sempre buscar em alguém uma direção, vai te impedir de ouvir a voz de Deus. E em quarto lugar, o que te impede de ouvir a voz de Deus é desobediência frequente. Deus detesta quem é desobediente. Só que se Deus te dá uma direção e você não faz, você cria uma barreira, você não consegue ouvir as próximas direções. Então, muitas das vezes, Deus fala algo para ti e você resiste, você acha que não é, aí você não faz. Aí você espera outra confirmação, aí você espera outra resposta, porque você não quer às vezes fazer o que Deus está mandando. E isso com o tempo vai criando uma espécie de uma casca e você não consegue mais ouvir a Deus porque você está desobediente. Isso também acontece com o teu líder, com o teu pastor, com a pessoa que você buscou às vezes uma palavra, ou alguém simplesmente deu uma direção para você em algo simples, talvez do dia a dia, e você não obedece, você não vai fazer do meu jeito. Isso é desobediência. E isso implica de você ouvir a Deus, porque toda vez, cada ato de desobediência cria uma barreira para você ouvir a direção de Deus, mas cada ato de obediência que você faz, seja de forma simples, isso vai te aproximando mais do Senhor e Ele vai falando contigo. Então, isso também impede você de ouvir a Deus. Agora, em terceiro lugar, vamos entrar aqui nas últimas três, que são as mais importantes. E se você está gostando desse vídeo, deixa aqui teu gostei. Se você achou interessante esse vídeo, manda para outra pessoa. Isso vai me ajudar também, vai propagar mais o vídeo, a mensagem, porque é um assunto muito interessante e é essencial nós sermos guiados por Deus. Também preparei um e-book, Como Ouvir a Voz de Deus. Nesse e-book eu falo tudo sobre tudo que eu estou falando aqui e muito mais aprofundado sobre como ter esse discernimento de ouvir a voz de Deus, principalmente tirando essas barreiras que estão te impedindo de ouvir a voz de Deus, porque Deus sim, Deus está falando, mas você precisa estar atento, você precisa tirar todas essas coisas que eu estou listando aqui, para que você possa ter um ouvido sensível para você poder ouvir ao Senhor. Vamos para o terceiro lugar, que é as coisas mais importantes que nós vamos chegando agora, que impede você de ouvir a Deus. Falta de referência bíblica. Isso impede muito de você ouvir a Deus. Se você não tem uma constância com a palavra do Senhor, você não consegue identificar as formas que Deus fala. Deus não vai falar coisas novas que Ele já não tenha revelado na palavra de Deus, que Ele já não tenha revelado na sua palavra. Então, a falta de referência bíblica impede muito de você conseguir ouvir a forma com que Deus fala, porque na palavra de Deus você vai ver as formas que Deus já falou com outras pessoas, com grandes homens, personagens da Bíblia, que também passaram por vários processos e conseguiram ouvir a voz de Deus. Você vai ver Elias, que isso fala do primeiro ponto, que é a forma com que Deus fala. Elias ouviu a Deus no sussurro suave, não foi em grandes manifestações. Então, a palavra de Deus, ela te dá referência, ela te dá base para que você possa saber como que Deus fala. Toda vez que você coloca a palavra de Deus no teu coração, toda vez que você fica exposto à palavra de Deus, você tem novas referências, o teu coração vai sendo transformado e você vai conseguindo ouvir quando Deus está falando, a forma com que Deus está falando. Você tem referências, porque tudo o discernimento que nós temos vem do que nós temos dentro de nós. Se você não tem a palavra de Deus no teu coração, as tuas bases estão contaminadas. Mas quando você tem a palavra de Deus dentro do teu coração, você tem base. Você está alicerçado na palavra de Deus. Então você vai saber como que Deus fala. Você tem referências. Você está preenchendo o teu coração com palavras verdadeiras que tem na palavra de Deus. Então a falta de referência bíblica impede muito de você ouvir a Deus. Se você lê pouco a Bíblia, você ouve pouco a Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você consegue ouvir a Deus. Então, até aqui, nesse ponto do vídeo que eu estou falando, se você dizer eu quero ouvir mais a Deus, o caminho é prático, leia mais a Bíblia. Quanto mais a Bíblia você lê, mais você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Não existe atalho, não tem como você querer ouvir a Deus sem buscar a palavra de Deus. Você não vai conseguir. Então busque a palavra de Deus.
Falta de referência bíblica é o terceiro lugar, aquilo que mais impede você de ouvir a Deus. Agora, em segundo lugar, das coisas que impede você de ouvir a Deus é mágoas, coração amargurado, falta de perdão, pecado. Isso afasta você do Senhor, isso impede de você ouvir a Deus. Se você não consegue perdoar alguém, Deus não perdoa os teus pecados. Está na palavra de Deus. Então, se você tem dificuldade de perdoar, como é que você vai conseguir ouvir a Deus se os teus pecados não são perdoados? Então, perdoe para que você possa ouvir a Deus. Mágoas, ressentimentos, pecados, como eu já falei, isso te afasta. O texto diz, são os vossos pecados que causam divisão entre vós e o vosso Deus. Então, se você comete pecados, às vezes eu nem estou falando de coisa grave, estou falando de coisas pequenas, mas pecado é pecado, seja grande ou seja pequeno, que a gente considera, mas é pecado e todos nos afastam de Deus. É uma mentira que você conta, coisa simples, às vezes você, é uma mentirinha, mentiu, pecado, te afasta de Deus, confessa e deixa para que alcance misericórdia. Olhou para onde não devia olhar, falou o que não devia falar. Pecados que vão te causando uma barreira, é como você construir uma parede grossa. Você não consegue ouvir a Deus, porque essas coisas causam separação. Pecados, ressentimentos, mágoas, falta de perdão, todas essas paredes grossas que muitos criam e impedem você de ouvir a Deus. Aí você diz, Senhor, eu não consigo ouvir tua voz, mas você está construindo muros, paredes. Rompa com isso para que você possa ouvir a Deus. E o pecado, que eu já falei, isso impede muito. O pecado você precisa confessar. Não adianta você, Senhor, tem misericórdia de mim. Você precisa confessar, fala o pecado. Seja simples, seja grave, fala o pecado. Confessa. Isso vai destruir, isso vai causar a destruição dessas paredes que você constrói, que nós às vezes pecamos e não nos arrependemos. São coisas que causam separação e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E agora, em primeiro lugar, o que é mais grave que nos impede de ouvir a voz de Deus? Falta de relacionamento com Ele. Isso é a raiz de todos os outros bloqueios. A falta de relacionamento com Deus. A intimidade com o Senhor. Só consegue ouvir a voz quem tem intimidade, quem tem relacionamento. Isso é todos os dias. Você precisa estar conversando com o Senhor. Você precisa ter relacionamento, intimidade com Ele. Isso é o que mais impede de pessoas de ouvir a Deus. Muitos querem ouvir a Deus, mas não querem se relacionar com Ele. Muitos apenas querem ouvir as respostas, apenas querem uma direção para seguir as suas vidas do seu jeito. Mas quem tem relacionamento, tem intimidade, é obediente, é guiado por Ele, ama o Senhor e tem prazer em estar perto dEle. Então, em primeiro lugar, falta de relacionamento com Deus. Se você só chegar perto de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, isso resolve, é raiz, você resolve todos os outros problemas, quanto mais intimidade você tem. Então, em primeiro lugar, é a falta de relacionamento. Tenha e busque relacionamento com o Senhor para que você possa ouvir a voz dEle. Chegamos então no final desse vídeo. Eu agradeço que você tenha ouvido aqui. E como eu já falei antes, aqui na descrição do vídeo tem um link para que você possa adquirir esse e-book que eu criei, esse livro digital, que vai te ajudar muito você ouvir a voz de Deus. O título é Como Ouvir a Voz do Senhor. Lá, ou melhor, Como Ouvir a Voz de Deus. Lá você vai encontrar um guia prático de como você buscar ter sensibilidade para ouvir a Deus. Tudo que eu falei, esses 7 coisas que eu listei aqui, que impede você de ouvir a Deus. E lá nesse e-book eu abordo algo muito mais profundo, abordo essas coisas também, mas eu te mostro de uma forma mais prática para que você possa ter intimidade, que você possa ter sensibilidade, para que você possa ouvir a Deus, ser guiado por Ele, que a tua vida possa ser uma vida guiada por Ele, uma vida de intimidade com Ele, e não uma vida superficial, e não errando nas decisões, mas que você possa ser guiado por Ele. Deus abençoe tua vida. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu gostei aqui e vai ser muito bom.